Se a empresa recebe uma visita de um auditor fiscal do trabalho, ela vai passar por uma situação muito difícil se ela tiver essa situação toda, essas irregularidades. Mas com o nosso trabalho, é imprescindível que logo no início nós avisemos o empregador e a todos os agentes envolvidos ali, os responsáveis pelo RH, os chefes, gerentes de pessoal. Primeira coisa que vocês vão fazer para mim, me contar a verdade. Agora mais um episódio do nosso podcast Hora Extra. Para quem está chegando aqui agora, seja bem-vindo. A intenção desse nosso quadro aqui, que leva justamente esse nome de Hora Extra, é que você aí de onde estiver, da sua casa, do carro, tire uma hora em busca do conhecimento para atingir aquele resultado que você tanto espera. E pensando exatamente nisso, hoje nós temos aqui mais um conteúdo totalmente prático para você que pretende trabalhar com auditoria trabalhista. Recebo aqui meu pai, Sandro Fernandes, ele que vem aí de uma vasta experiência frente ao Ministério do Trabalho, extinto Ministério do Trabalho, né? Quando ele saiu, já havia mudado, inclusive, o nome da pasta. E com base justamente nessas nossas estratégias, nas estratégias que nós adotamos dentro do nosso escritório para auditar um departamento pessoal, conjuntamente ali com o departamento de recursos humanos, é que nós preparamos esse conteúdo totalmente prático para você, que entrega realmente o passo a passo da nossa metodologia. Quando a gente lembra de auditoria interna trabalhista, existe uma grande confusão hoje com o compliance, considerando que o compliance, dentro da implementação de um programa de compliance, nós falamos também sobre auditoria, mas são ferramentas que não se confundem. Quando a gente lembra, por exemplo, de auditoria interna em departamento pessoal, nós estamos falando aqui de análise de contingências. Então, são as práticas que a empresa já adota. Você chega na empresa, analisa os documentos, faz algumas entrevistas, identifica os pontos críticos e sugere, então, mecanismos de controle, mecanismos para evitar ali uma ação trabalhista, uma autuação perante a fiscalização do trabalho. Já a implementação de um programa de compliance, que tem dentro a auditoria como uma das ferramentas, nós falamos também de algo que transcende essa ideia de evitar uma multa, de evitar uma ação, que é realmente a transformação da cultura da empresa, através dos treinamentos corporativos, através da elaboração de normas internas, através, por exemplo, dos procedimentos de due diligence. Nós falamos, então, dentro do compliance, sobre diversas ferramentas e, entre elas, a auditoria se encontra. Hoje nós conversaremos aqui exclusivamente sobre a auditoria trabalhista. E aí, seja bem-vindo, pai, pai, sócio, ele é tudo para mim. Quando eu lembro a respeito, por exemplo, dessa minha chegada na auditoria trabalhista, tudo que sei sobre o direito do trabalho, aprendi realmente com ele. Por onde começar uma auditoria trabalhista? Bom, primeiro é um prazer voltar a falar aqui no podcast Hora Extra, né? Nós precisamos pensar na auditoria trabalhista como uma forma de organizar a empresa, auxiliar para que a empresa possa se estruturar e evitar os riscos que normalmente ela está sujeita. Então, quando nós falamos em hora extra, quando nós falamos em auditoria, o primeiro passo é conhecer a empresa, conhecer o nosso cliente. E conhecer o nosso cliente não é conhecer o empregador, não é conhecer o diretor, é conhecer a atividade da empresa. O que a empresa realiza, quais as atividades que ela desenvolve, como é feito o trabalho, como os trabalhadores se comportam no ambiente de trabalho. Então você precisa ir à empresa e conhecer toda a sua estrutura. Então o primeiro ponto é identificar a atividade e os riscos que aquela atividade oferece. A partir daí, então, realizarmos o nosso trabalho de auditagem, nosso trabalho de auditoria. A partir desse momento, nós podemos efetivamente iniciar o trabalho. Sem conhecimento da atividade da empresa, isso fica impossível. É claro que para conhecer a atividade da empresa, nós utilizamos um termo até que fica já muito repetitivo, mas nós precisamos ir no chão de fábrica. Nós precisamos ir onde o trabalhador está. E aí nós vamos entender, então, como ele está desenvolvendo as suas atividades, toda a relação que envolve esse trabalho desenvolvido ali na empresa, para depois nós começarmos, então, o nosso trabalho efetivamente. Não é tão simples assim, mas é gostoso.
É um trabalho muito bom, um trabalho satisfatório, porque a partir do momento que você encontra uma empresa necessitando de uma auditoria e você começa a encontrar soluções, começa a identificar os riscos e encontrar soluções para aqueles riscos, é muito bom, é muito prazeroso. Perfeito. A gente sempre fala que ele é um trabalho que ele é executado ali de mãos dadas com o responsável pelo departamento pessoal, o departamento de recursos humanos, principalmente porque são esses profissionais que de pronto ali em uma entrevista, em uma conversa informal, já apontam para a gente alguns aspectos que eles entendem que merecia ali algum reajuste, que às vezes já passaram inclusive para a alta administração e não seguiram as recomendações. E mais do que isso, o próprio departamento de recursos humanos, departamento pessoal, além de conhecer sobre os processos e procedimentos, eles conhecem também sobre pessoas. Quando a gente lembra primeiro dessa fase inicial da implementação de uma auditoria, a etapa de entrevistas ela é importante, né? Entender como os colaboradores executam suas funções, entender o que eles pensam ali, por exemplo, a respeito sobre o controle de jornada, se de fato eles registram a jornada, como funciona o procedimento de férias. Óbvio que tudo isso será analisado pela via documental posteriormente, mas quando você chega e faz uma série de perguntas em busca de encontrar informações, você já tem uma visão bem clara de como será todo esse procedimento. E quando a gente lembra a respeito de auditoria trabalhista, sempre existe aquele medo. Nossa, mas são muitos documentos. Como que eu faço? Eu divido isso por áreas? Existe algum método para isso? Sim, é importante que você trace uma metodologia. Não precisa ser exatamente a metodologia que todos utilizam. Você pode criar a sua metodologia, mas é importante que seja muito bem delineado o seu trabalho, que tudo seja muito bem planejado, muito bem programado para executar. E eu gostaria até de voltar um pouquinho, quando nós falamos em chão de fábrica, quando nós falamos em conhecer o nosso cliente, fica algo um pouco subjetivo. Eu vou conhecer como? Chegar e cumprimentar, como é que vai, está tudo bem? Não, é ter um olho clínico. É evidente que nós não somos especialistas em todas as áreas, mas alguns conhecimentos são muito importantes. Um conhecimento básico do auditor é muito importante. Então, por exemplo, nós entramos na empresa e fazendo aquela relação entre o departamento pessoal e os funcionários que estão ali realmente trabalhando, você conhecendo a documentação e conhecendo os funcionários, você já começa a estabelecer ali alguns parâmetros. Você chega, por exemplo, e vê um funcionário ou um grupo de funcionários sentado com a postura não adequada, você vê que tem alguns equipamentos espalhados pela empresa ali próximo dos funcionários que de repente alguém pode tropeçar e cair. São coisas tão simples, mas que você entrando na empresa com esse olhar clínico, você consegue identificar muitos problemas que em princípio parece não ser tão significativo, mas que no fundo vão representar uma economia para o empregador que ele talvez não perceba. Um empregado pode, por exemplo, estar caminhando e tropeçar em um equipamento que foi deixado no meio da empresa, no chão da fábrica, vamos dizer assim. E ali pode acontecer um acidente do trabalho. Você pode estar andando ali, verificando, conhecendo os funcionários, verificar que algum funcionário ou alguns funcionários fazem horas extras constantemente. E aí você começa a analisar qual é a razão dessa hora extra. Você percebe que a atividade desenvolvida poderia, por exemplo, nós temos lá 10 funcionários fazendo horas extras, 1 hora por dia. Olha, de repente contratar um funcionário para complementar essa atividade, o empregador vai gastar menos porque ele não vai pagar o adicional de horas extras. O trabalho vai ser desenvolvido de forma melhor e vai evitar o risco de doença profissional. Então são coisas simples, mas que só com o olhar clínico do auditor é que pode eventualmente corrigir algumas falhas. Muitas das atividades da auditoria vão estar relacionadas com a documentação, é óbvio. As horas extras, os pagamentos, os recolhimentos, como nós falaremos daqui a pouco, mas tem alguns detalhes, alguns aspectos, só conhecendo, só verificando realmente como funciona a atividade. A presença ali realmente no cotidiano, né, nas práticas habituais, tanto que é um trabalho que você não consegue executar ele somente em um dia. Essa análise, ela demanda tempo. Então, se possível, na medida do possível, que esse trabalho seja executado, inclusive, dentro da empresa. Não só essa primeira visita, mas o próprio trabalho.
Porque às vezes ali no cotidiano você descobre também coisas que estão ocultas, fatos ocultos. Então, por exemplo, recentemente em uma auditoria que nós tivemos a oportunidade de participar, nós identificamos casos de assédio moral. Isso você não encontra em documentos. Você encontra quando você percebe que um colaborador começa a relatar algo que aconteceu com o outro, um problema com alguma chefia, é algo que não está em documentos e provavelmente até em entrevistas, se você não souber a forma adequada de abordar, por exemplo, um colaborador, inclusive a pessoa responsável pelo departamento de recursos humanos, pode ser que essa informação não chegue até você. Nós identificamos realmente na lida ali do cotidiano um caso e com base nesse caso nós identificamos outro. E é falar, Jéssica, mas eu coloco isso num relatório de auditoria, é interessante indicar formas de evitar esses riscos, de controlar esses riscos. Então, sugerir ali, por exemplo, um regulamento interno, um treinamento corporativo, uma política interna sobre assédio. Existem medidas para todos os possíveis riscos. Quando a gente lembra também a respeito de auditoria, ainda já falando a respeito dessa questão do excesso de documentos, sempre bate aquela insegurança. Nossa, mas direito do trabalho nós temos muitos pontos. Então, como verificar todos os pontos previstos hoje na CLT, nas normas regulamentadoras? Um método, um planejamento é indispensável. Hoje nós dividimos a nossa auditoria em 11 áreas, inclusive nós passaremos ainda aqui brevemente aqui com você sobre essas 11 áreas. E também é possível realizar essa auditoria por amostragem. O que seria essa realização por amostragem? Hoje, por exemplo, se você chega em uma empresa que ela possui 1.000 colaboradores, 5.000 colaboradores, como verificar todos os documentos? Estabeleça um percentual. Nós auditaremos 10% dos contratos, 20% dos contratos, 30% dos contratos. Obviamente que o maior cuidado fica ali em não deixar de lado nenhuma área, nenhum setor, nenhum tipo de contrato. Então, verificar todos os tipos de contrato. Isso é fundamental, mas é possível sim realizar por amostragem, inclusive precificar esse serviço por amostragem. Passa para a empresa realmente o valor que você gastará com a execução desse trabalho. Então, olha, nós temos 5.000 funcionários, mas eu não cobrarei pela quantidade de 5.000 funcionários, porque nós cobraremos de acordo com os contratos que nós auditaremos, um percentual de 30%, por exemplo. E já partindo aqui para essa etapa de planejamento, como que fica essa divisão? Como que fica uma ideia, uma sugestão, obviamente que não é uma regra, né? Não é um procedimento que é previsto numa lei, como uma obrigatoriedade. É um método com a intenção realmente de auxiliar aquela pessoa que hoje está ali do outro lado, ouvindo esse podcast. Inclusive, eu deixo aqui a sugestão que nesse momento, exceto se você estiver escutando esse podcast dirigindo, e se estiver escutando esse podcast dirigindo, recomendo que ouça ele novamente com um papel. Pega um papel e vai anotando aí essa nossa divisão de trabalho, que eu tenho certeza que facilitará muito para você aplicar a auditoria interna na empresa do seu cliente. Tentando falar de forma bem resumida e rápida, acredito que seja mais prático para que os nossos ouvintes entendam, já começarmos a falar a respeito de cada tópico, né? Dentro da nossa visão, evidentemente, dentro daquilo que nós adotamos como metodologia para o nosso trabalho. E aí cada um dos auditores, aí dos nossos colegas que trabalharão nessa área muito, muito interessante, podem dividir, subdividir, agrupar de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu conhecimento, com a sua disponibilidade. Mas nós separamos realmente nessas 11 áreas, nessas grandes 11 áreas, e nós começamos, depois de conhecer a estrutura da empresa, nós vamos auditar, já que nós estamos trabalhando aí no RH, no departamento pessoal, nós vamos começar então buscando a admissão. Como a empresa realiza o processo de contratação dos funcionários. Então não é só ir lá e pegar o registro, pegar as fichas de registro de empregado, vamos olhar aqui as fichas e está resolvido. Não, como é que é feita? Vamos lá no início, como se faz a seleção? Como se entrevista o candidato a uma vaga de emprego? Como isso é realizado? Qual é a promessa que se faz para ele? Porque até pré-contratualmente existe risco. Você vai e oferece uma série de benefícios para um candidato a uma vaga, promete alguma coisa e depois não cumpre. Existem casos na Justiça do Trabalho de reclamantes ganhando ações de indenização porque
Algumas coisas foram prometidas no processo de pré-contratação e depois aquilo não foi cumprido. Então, até isso nós precisamos verificar desde o início. Como se faz a seleção, como se contrata o funcionário. E depois de realizada a seleção e o funcionário contratado, como é feito isso? Nós temos uma regra, nós temos um ordenamento jurídico que precisa ser seguido. Isso que precisa ser bem analisado. Antigamente se determinava a contratação e o registro imediato. A carteira ficava com o empregador por 2 dias, depois tinha que ser devolvido. Com a alteração legislativa, com a lei 13.484, né? Ou 584, se não me engano, a empresa tem agora 5 dias para fazer a anotação e devolver a carteira para o trabalhador. Agora nós temos aí um outro procedimento. Além do fato desse período para fazer essa contratação, nós temos um grande número de trabalhadores, e isso é crescente, vai aumentar, de trabalhadores que têm agora a carteira digital. Então, o trabalho do empregador ficou até mais simples. Ele pega apenas o CPF do trabalhador, vai lá e faz toda a comunicação nos sistemas informatizados, no e-social, registra o trabalhador e aquele registro já vai para a carteira digital do trabalhador. Quer dizer, aquele prazo para devolução da carteira não existe mais, porque a carteira agora passa a ser digital. Bom, então nós resolvemos nosso problema? Não, ainda não, porque nós estamos numa empresa e nós estamos auditando as admissões. E se o ano passado, que ainda não tinha carteira digital, como é que ficava isso? Como é que a empresa devolvia essa documentação? Ela cumpria esses prazos? Ela tem o recibo de devolução das carteiras de trabalho? E agora, todos os trabalhadores têm carteira digital? Não. Então, aqueles que têm carteira física, é necessário a implementação da devolução da carteira, do recibo da devolução da carteira, corretamente arquivado, junto com a documentação do trabalhador. Então, são coisas simples, mas que geram multa, que podem gerar um problema no ato de uma fiscalização e precisa, portanto, ser bem cuidado. O auditor vai verificar essa situação olhando a documentação. Nesse caso, estritamente documental. Ele verifica os documentos e começa a fazer essa análise. Se os prazos estão sendo cumpridos, se os trabalhadores estão realmente sendo registrados dentro desse prazo, porque um procedimento também muito, muito arriscado é a empresa contratar o empregado, deixa lá, vai ficando. Isso fazem muito. E agora, isso a gente tem que tomar um cuidado, o auditor precisa tomar um pouco de cuidado, porque na mente do empregador pode falar, eu tenho 5 dias de prazo, se o fiscal chegar aqui, eu falo para ele que entrou antes de ontem o empregado e está tudo bem, ele não vai ter como verificar. Ele tem alguma série de mecanismos que nós, auditores, também teremos. Conversando com o trabalhador informalmente, nós podemos perceber, você está aqui há quanto tempo, como é que está a sua situação? O trabalhador, sem perceber, acaba falando, não, eu já estou aqui há 15 dias, eu já me acostumei, já estou gostando do trabalho. Aí o fiscal vai lá dentro e verifica, está sem o registro. Não faz só 3 dias, 4 dias. O próprio trabalhador falou que já está lá há 15 dias. Então, tomar muito cuidado com isso. A auditoria, ela tem como objetivo levantar os problemas, apontar ao cliente, ao empregador, os problemas e apontar as soluções. Exatamente. O principal, nós precisamos mostrar para ele onde está errado e o que pode ser feito, o que deve ser feito para que aquilo seja resolvido. Então, no procedimento inicial, aí na primeira área da admissão, seria fazer todo esse levantamento prévio e pós-contratação. Perfeito. Até a questão de entrevista, né? Eu acho interessante, ainda que não seja, por exemplo, um procedimento habitual dentro das organizações, mas provavelmente existe uma pessoa só que geralmente trabalha com as entrevistas. Então, pergunte quem geralmente faz essa entrevista de emprego. Faça também um relatório apontando ali, por exemplo, aquilo que não pode ser questionado. A gente vê, por exemplo, essa discussão se pode questionar sobre crença, se pode questionar sobre religião. A gente vê que tudo pode ser considerado como discriminatório. Óbvio que, por exemplo, quando a gente fala de religião, a única discussão que existe hoje é sobre as organizações de tendência, né? Que, dependendo de acordo com a atividade, entendem que poderia, e eu particularmente entendo que ainda assim é discriminatório. A gente tem, por exemplo, a respeito do pedido de exame
no ato da admissão, para verificar, por exemplo, se a colaboradora, a futura colaboradora, ela está grávida, ela não está grávida. A gente vê até, de uma forma curiosa, em entrevistas perguntando sobre signo, qual que é o signo da pessoa. Então, se a pessoa é de Áries, como eu sou ariana, por exemplo, então eu não seria uma boa funcionária. Então, muito cuidado com essas perguntas também da entrevista. Enviar um relatório apontando aquilo que não pode ser questionado, como uma sugestão, também é importante. Uma dica prática aqui nessa primeira etapa é solicitar para o departamento pessoal uma lista com a relação dos colaboradores, a relação dos funcionários, do quadro de funcionários. Se é uma planilha que eles conseguem puxar ali por datas, pega essa planilha dos últimos 5 anos, acompanha esse movimento, ali dá para verificar até a questão, por exemplo, do índice de rotatividade. Então, com uma planilha de relação de funcionários, a cabeça já abre, você já consegue ter ali várias ideias que são pontos de ataque hoje na auditoria, quando a gente lembra de admissão. Olha, daria para ficar um podcast aqui falando só sobre admissão. Eu acho que sobre cada uma das áreas. Mas nós precisamos dar completar a nossa promessa, né? Senão Isso. vocês vão se processar aí porque não ter cumprido a promessa. Inclusive, precisamos ser breves agora nos próximos pontos, que ainda faltam 10. Exatamente. Então vamos entrar então já no vamos. próximo ponto, que seria da jornada. Vamos também tentar ser breve, porque todos os nossos ouvintes aí, os profissionais da área de direito, os futuros auditores, conhecem muito bem a jornada de trabalho. Então nós não vamos ficar discutindo aqui como é a jornada de trabalho, qual é a jornada legal. A questão é verificar em loco e documentalmente como está sendo controlada a jornada de trabalho. Se o trabalhador está entrando 5 minutos, 10 minutos antes e ficando, já entra para o seu local de trabalho, se ele está ficando 10, 15 minutos depois da jornada, se o intervalo está realmente sendo cumprido, se o trabalhador sai para almoçar realmente, ou se ele fica sentado ali e se ele realmente registra, né? Porque isso. Precisa registrar esses intervalos. Os intervalos podem ser registrados ou pode ter o registro prévio, né? Mas de qualquer forma... para resguardar a empresa, né? Mas, e principalmente se aquele controle de jornada reflete realmente o que está acontecendo na atividade. Porque uma coisa é você fazer um controle, marcar o ponto lá que entrou às 7 horas da manhã e saiu às 17 horas. Outra coisa é realmente o trabalhador estar entrando às 7 e saindo às 17. Né? Já começa aí porque muitas empresas fazem essas marcações de ponto de forma automática, ou alguém manual, fica responsável. Britânico, o controle britânico. O controle manual, o próprio funcionário registra, então todo dia ele vai lá e coloca 7 horas. Ele chegou 10 para 7, mas ele coloca 7. No outro dia chegou 15 para 7, mas ele coloca 7. Essa documentação amanhã vai para um processo trabalhista, ele já vai ser invalidado. Diante de uma autuação também, esse controle britânico com os horários pré-determinados, a fiscalização atua também. A fiscalização do trabalho não vai dar credibilidade a uma anotação dessa, porque isso é impossível. Quando nós discutimos isso na Justiça do Trabalho, alguns empregadores não entendem, mas está lá no cartão de ponto, por que isso não é reconhecido? Pela lógica, criou-se uma interpretação de que esse tipo de controle não merece credibilidade pela lógica. Ninguém consegue todos os dias entrar às 7 horas da manhã. Um dia ele vai entrar às 6h55, outro dia ele vai entrar às 7h05, outro dia ele vai entrar às 6h57. Ele nunca conseguirá entrar todo dia às 7. Então, quando você marca um ponto dessa natureza, dessa forma, evidentemente que aquilo não corresponde à realidade. Por isso, o controle manual não é o mais adequado. Mas ainda que se for, que ele seja realmente marcado. Bom, hoje eu cheguei às 6h55. Então marca 6h55. Faz o trabalhador marcar exatamente o ponto. Como é que faz isso? Coloca um relógio de ponto, um relógio comum, na frente ali onde são os cartões, e pede para o empregado, de preferência até, aí é uma sugestão minha, até um relógio digital, que ele não tem necessidade de ficar vendo onde está o ponteirinho, está lá marcado 6h57, coloca no ponto 6h57. Treina, orienta o trabalhador a fazer essa marcação do jeito que ele deve ser. Não é tão difícil assim. Perfeito. Né? Até fica aqui uma sugestão. A gente sabe que, obviamente, no cotidiano haverão dias que, de fato, acontecerá o esquecimento. Isso é natural do ser humano. Desde que isso não seja uma prática habitual,
Vez ou outra um erro acontece. A empresa ter também uma folha de justificativa. Então, caso ocorra, por exemplo, de um funcionário ele esquecer de marcar o ponto na hora que ele chega e ele identifica isso só no final do dia e aí ele fala, nossa, eu esqueci de marcar. Ter uma folha, um procedimento para isso, onde ele escreve, relata ali que ele esqueceu, o horário que ele chegou e ele assina e arquiva, porque também fica ali como uma forma de suprir um erro. Anotou depois, mas... E se for algo habitual, se o colaborador ele faz isso com muita frequência, aí eu acho que deve sim partir para as medidas disciplinares, aplicar uma advertência ou às vezes fazer um termo de ajustamento de conduta, ainda que interno, com a intenção de evitar que esses problemas aconteçam. Uma entrelinha aqui com relação a essa questão do controle de jornada e da hora extraordinária, um pouco muito falando, né? Eu não quero ver se vai falar o mesmo que eu ia falar, mas... Então, eu acho que é importante também esse controle hoje da jornada e da quantidade de hora extraordinária para verificar se realmente são necessárias essas horas. Será que só existe essa marcação? Será que elas são necessárias? E se elas são habituais, será que isso não apresenta um risco para a saúde do colaborador? Será que isso tem sido controlado? Será que ele não está passando por um período enorme de excesso de jornada que pode desencadear nele, por exemplo, um problema de saúde mental? Então, orientar a empresa também sobre esses aspectos é importante. Mais alguma entrelinha? Sim, não, tem mais um detalhe. É rápido porque nós precisamos passar para o tópico seguinte, mas falando ainda sobre a jornada, até 20 empregados agora, com a alteração legislativa também, não é obrigatório. Não é obrigatória a anotação do ponto. Mas muitas empresas fazem. Né? Ainda que não seja obrigatório, muitas empresas estabelecem um controle até para própria segurança, para controle interno mesmo, uma questão de gestão desses riscos, ela faz o controle. Ótimo. Mas um detalhe, como não é obrigatório, caso a empresa seja acionada pelo empregado pedindo horas extras, ela não tem necessidade de apresentar os controles de ponto, se ela tiver menos de 20 empregados. Ótimo, o ônus da prova continua com o trabalhador. Mas se a empresa faz esse controle, ainda que não seja obrigatório, ela passa a ser obrigada a apresentar esse controle. Inversão do ônus. Exatamente, a inversão do ônus. Então, se você faz o controle de jornada, se o seu cliente faz esse controle de jornada, ainda que seja com menos de 20 empregados, tem que fazer corretamente. Tem que corresponder à realidade, porque senão, se ele apresentar um controle de jornada, aí não tem obrigação, porque tem menos de 20 funcionários. Mas ele faz, então ele leva lá e apresenta aquele controle de jornada das 7 às 17. Pronto, o ônus ficou com ele e ele não se cumpriu, porque o controle foi invalidado. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Porque nós vemos muitos casos de empresas que fazem controle de jornada e quando chega na audiência não leva. Não apresenta o controle de jornada, porque o controle não era bem elaborado, era uma coisa que era feito meio sem controle efetivamente, meio sem organização. E aí o advogado, quando pega aquela documentação, fala, não vou juntar isso no processo. Isso aqui vai acabar me prejudicando. Mas ele já está prejudicado. Ele já está prejudicado porque o trabalhador, uma testemunha fala, tinha um controle, nós marcávamos um ponto lá. Fala, cadê o ponto? A empresa não juntou. Pronto, inverteu o ônus. Tomar muito cuidado. Muito cuidado. E aí a gente já parte aqui, inclusive, para a terceira área, que é realmente a folha de pagamento. Então, a gente já teve ali nas mãos a questão da admissão, passou pelo controle de jornada. E será que, efetivamente, esses pagamentos estão sendo lançados corretamente na folha de pagamento? Será que existe um pagamento a menor, a maior? Será que existe alguma questão, por exemplo, com relação ao piso salarial, será que está cumprindo? A questão, por exemplo, a gente verifica aqui de equiparação salarial, são os aspectos, os procedimentos comuns de uma folha de pagamento, né? Então, a solicitar ali realmente os olerites dos últimos 3 meses e faz um comparativo, faz uma análise. Outro caso que a gente vê também com muita frequência quando a gente lembra de folha de pagamento é o salário complessivo, né? A empresa vai e lança lá 5 mil e aí você verifica, por exemplo, que falta ali um pagamento de periculosidade e a empresa fala, não, a gente já teve casos de defesa trabalhista que a empresa alegava essa situação, né? Não, mas eu pago tudo, doutor. Tinha combinado de fazer um pagamento de 3.500, estou pagando 5 mil, tá incluso ali a periculosidade, estou pagando até a mais. E vem realmente dessa falsa ideia de que é possível fazer um salário complessivo, né? Que você coloca todas as verbas em um único valor sem trazer discriminado ali. Né? Aqui nós podemos fazer, inclusive, um link da folha de pagamento com a jornada.
para nós entendermos bem a respeito da forma de fazer a folha de pagamento. Porque é como você disse, o pagamento em si, o trabalhador vai conferir. Eu combinei com ele R$2.000 e eu estou recebendo R$2.000. Agora, como a empresa está lançando isso? Ela pega lá as horas extras, todo dia está trabalhando meia hora a mais. Ela joga tudo na folha de pagamento. Ou, comumente, nós encontramos muito, tanto em auditoria como em ações trabalhistas efetivamente, os chamados pagamentos por fora. Eu vou pagar hora extra na folha de pagamento não, porque vai gerar INSS, tem que descontar 8% do empregado, ele não vai gostar, eu tenho que pagar mais 12%, dependendo da atividade da empresa, eu tenho que recolher a minha parte também, isso vai ficar muito caro, é melhor eu pagar isso por fora. Sai mais caro pagando por fora. Sai muito mais caro, porque se depois houver uma reclamação ou a fiscalização pegar isso, e nós já até falando parece que é absurdo, isso não acontece, mas nós já vimos muitos casos do auditor fiscal do trabalho entrar na empresa para fiscalizar, pegar os controles de jornada e pegar os olerites, tá tudo muito bonitinho, essa empresa tá redondinha. E por uma razão ou outra, ou o auditor vai mexer em alguma coisa, ou às vezes a própria gaveta, a própria mesa que a empresa ofereceu para trabalhar, e aconteceu um caso muito típico que o próprio auditor, amigo nosso, chegou contando, ele chegou rindo, contando para nós, falou, gente, estava fiscalizando, a documentação estava correta, e eu fui procurar uma caneta na gaveta, encontrei um pacote de controle de ponto de horas extras. Eu fui procurar, pedi para tem hora extra, onde está? Não, está aqui. Me trouxe os documentos todos dos pagamentos das horas extras, estavam tudo pago, o trabalhador não estava sendo prejudicado em relação ao salário, mas tudo feito por fora. Todos os pagamentos por fora. As autuações que aconteceram, evidentemente, em razão desse procedimento, e mais ainda, né? Sonegação. Pode acontecer do auditor do trabalho, do fiscal do trabalho, que é auditor fiscal do trabalho, encaminhar isso para a Receita Federal. Porque se a empresa faz o pagamento de horas extras por fora, significa que aquele dinheiro que ela está utilizando não está na contabilidade. E se ele não está na contabilidade, ele também está entrando por fora. Isso é sonegação fiscal. Então uma coisa leva a outra. O nosso trabalho de auditoria, embora não seja uma auditoria fiscal, nós vamos verificar que as implicações disso estão também muito graves. Por isso, nós precisamos olhar com muita atenção para a folha de pagamento. Perfeito. E como nós estamos ali, na verdade, como um órgão imparcial, como alguém que vem ali realmente com a intenção de gerar conformidade para a empresa, é uma pergunta que, caso você faça para o departamento pessoal, para a pessoa que às vezes cuida do departamento e do departamento de recursos humanos, e eles te passarão essa informação. E aí cabe a você constar tudo isso num relatório, informando que estão diante de um grande risco, principalmente pelo fato de que uma situação como essa, como foi mencionado aqui, é algo que pode inclusive parar na Receita Federal, né, na fiscalização da Receita Federal. E olha que interessante, se a empresa recebe uma visita de um auditor fiscal do trabalho, ela vai passar por uma situação muito difícil se ela tiver essa situação toda, essas irregularidades. Mas com o nosso trabalho, é imprescindível que logo no início nós avisemos o empregador e a todos os agentes envolvidos ali, os responsáveis pelo RH, os chefes, gerentes de pessoal. Primeira coisa que vocês vão fazer para mim, me contar a verdade. Tudo que eu perguntar, eu quero saber a verdade. Se estiver irregular, eu vou apontar onde está a irregularidade para nós acertarmos. Porque se o fiscal do trabalho vier, aí ele encontrou a autuação. Então nós não estamos ali para autuar ninguém, para multar ninguém, então é muito mais fácil para o trabalho nosso, nesse aspecto fica mais fácil, porque nós vamos contar com a lealdade do nosso cliente. Olha, primeira coisa, tem salário pago por fora? Tem algum funcionário que foi contratado por R$2.000, mas você paga só na folha de pagamento só R$1.500? Tem, então vamos analisar isso aqui. Vamos te mostrar onde está o risco disso. O que você está economizando e o que você vai gastar lá na frente, para você entender se isso compensa ou não. Então, para nós fica mais fácil porque o nosso cliente, se nos contratou, é porque ele quer corrigir. Então, ele tem que contar para nós a verdade. Perfeito. Ficarmos atentos a isso. Até aproveitando esse gancho, que é uma pergunta que sempre que a gente trata sobre esse tema,
já tive a grata oportunidade de dividir a sala de aula com o meu pai para falarmos sobre auditoria. E é uma pergunta que geralmente aparece, que alguém realmente faz durante a aula. E se a empresa não quiser corrigir o que eu pontuei no relatório? E aí é que a gente volta a dizer, a nossa intenção é apontar as inconformidades. Nós estamos falando aqui somente de uma auditoria, não de compliance. Se a empresa contrata realmente a implementação de um programa de compliance, ela precisa realmente estar interessada em colocar tudo em conformidade. Agora, se ela contratou somente para uma auditoria, você passa essa análise de contingências, esses riscos, pontua esses riscos através dos relatórios de auditoria e cabe à empresa entender se ela tem ou não apetite ao risco, se ela permanece ou não com esse risco que foi apontado. Então, não sofra por isso. Seu papel é identificar esses problemas. E aí, já partindo aqui, pretende falar mais alguma coisa sobre o folha de pagamento? Não, podemos seguir. Seguir por conta Nosso do tempo, tá né? Daqui a pouco vira um podcast aqui de 3 horas. O próximo passo que a gente entra aqui já é realmente as questões de segurança, saúde e segurança no ambiente de trabalho. Quando a gente lembra dessas questões, sempre vem aquela pergunta, mas eu preciso conhecer todas as normas regulamentadoras. A gente tem aquelas normas extensas que tratam de maquinário, que tratam, por exemplo, sobre trabalho em confinamento, sobre aspectos com muitos detalhes. E aqui a gente volta a dizer que o seu papel dentro da empresa é agir como um auditor do trabalho e não como um engenheiro de segurança do trabalho. Caso a empresa tenha realmente interesse, uma auditoria aprofundada nessas questões de saúde e segurança, cabe a você celebrar uma parceria com algum profissional, contratar algum outro profissional, já que, exceto se você cumula, além da atribuição de advogado, além da profissão de advogado, também essa questão do técnico de segurança, do engenheiro de segurança, aí sim você consegue executar muito bem essa etapa. O nosso papel nessa etapa aqui é pontuar pelo menos os aspectos básicos, que é fácil a compreensão, por exemplo, da própria norma regulamentadora. A empresa ela possui a CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ela se enquadra na obrigatoriedade de ter uma CIPA, ela cumpre, por exemplo, com a exigência prevista nas questões dos profissionais relacionados à saúde e segurança. Então, ela precisa de um enfermeiro, ela precisa de um médico, ela precisa de um engenheiro. Como que está isso dentro da norma regulamentadora? Esse enquadramento ele vem sendo feito de forma correta. Ela possui aqueles laudos, os básicos, essenciais, indispensáveis para toda empresa, PCMSO, LTCAT, exatamente. E não adianta também ter o laudo, né? É uma sugestão, inclusive, justamente sobre isso. Eu queria até aproveitar esse gancho, já que nós estamos falando sobre isso. A gente já tem muito problema com isso, né? Então. O laudo ele é muito importante porque ele é obrigatório. A empresa não tem o laudo, ela já está sujeita à autuação, independente do conteúdo do laudo. Agora, o problema não é só ter o laudo. Se nós conseguirmos, no momento da auditoria, termos também um contato com o profissional que elaborou, tem alguns clientes aí que contratam empresas para elaborar laudos, vão lá e elaboram. Mas tem alguns que tem o engenheiro de segurança que faz o próprio laudo. Se a gente conseguir falar com esse engenheiro e pontuar algumas situações que envolvem o laudo, para a gente entender realmente, é melhor. Porque, vamos falar aqui de forma prática, os nossos ouvintes aí, os nossos colegas, muitos atuam na área trabalhista, todos podem falar tranquilamente. As empresas são acionadas com cobrança de insalubridade, por exemplo, ou de periculosidade, apresentam os laudos PCMSO, LTCAT, PPRA, apresentam as atas de CIPA, com as reuniões de CIPA. O engenheiro do trabalho, perito da Justiça do Trabalho, vai na empresa, faz o levantamento, detecta que havia a insalubridade e a empresa é condenada. Ora, mas não fica muito estranho? Se a empresa tem o laudo, teoricamente deveria estar correta. Mas acontece que a empresa manda elaborar um laudo só para falar que tem o documento. Na maioria das vezes, o laudo não corresponde à realidade. É por isso que existem as condenações, por isso que existem as autuações dos auditores do trabalho, porque ele chega lá na empresa, ele pega todos os laudos. Ele olha, você pega, por exemplo, o PPRA. Olha, o auditor olha o PPRA, está uma maravilha. Ele vai lá, tem uma máquina instalada no ponto X da empresa. Quando ele entra na empresa, aquela máquina está no ponto Y.
O PPRA não corresponde nem à localização dos equipamentos. Ele já desconsidera aquilo, vamos analisar tudo. Aí você entra na empresa como auditor contratado, você entra na empresa com o PPRA, com o LTCAT, com tudo na mão e vai passando. Do seu lado tem uma máquina com fios expostos. A máquina foi ligada, a máquina perfeita, com o equipamento de proteção, para o trabalhador não colocar a mão, da beleza. Mas a instalação da máquina tem fios expostos, com riscos a choques elétricos. O que adiantou o laudo? Se na hora de fazer a implementação, aquilo está equivocado. Então são coisas simples que, embora não sejamos profissionais da área, não sejamos especialistas, são coisas que dá para nós percebermos tranquilamente. O trabalhador que tem lá, por exemplo, e na nossa cidade nós temos muitos equipamentos dessa natureza, proteções para que a máquina para que não permita que o trabalhador coloque a mão no momento do acionamento da máquina. E quando nós entramos na empresa para verificar, aquela proteção, às vezes de acrílico, por exemplo, foi retirada para facilitar o trabalho. O trabalhador vai lá, desparafusa 3 ou 4 parafusos, tira aquela proteção para agilizar o trabalho. O laudo está lá indicando que tem a proteção, que o trabalhador está trabalhando corretamente, mas quando você entra naquilo que nós falamos no início, no chão de fábrica, você percebe que aquela proteção foi retirada. Então, como é que nós vamos resolver isso? Fazendo o relatório, e aí depois no compliance, se for o caso, mas se não tiver o compliance também não tem problema, além de orientar o trabalhador, o empregador, olha, faça um treinamento, indique para o seu cliente treinamentos para esse pessoal. Políticas internas. A questão não é só o empregador ser autuado porque pode ocorrer um acidente. O problema é, o acidente vai acontecer e o trabalhador pode perder a mão, pode perder um dedo, pode perder a vida. O empregador pode ser condenado a uma indenização de 100, 200, 500 mil reais porque o trabalhador perdeu a vida. Isso não vai representar nada se ele ficar na cabeça que ele poderia ter evitado que o empregado dele fosse a óbito, que o empregado dele morresse. Então, são essas preocupações que nós temos que mostrar para o empregador. Nós falamos de pessoas, né? Nós falamos da proteção à saúde e à vida, né? Então, na verdade, é uma área muito importante, precisa ser muito bem cuidada. Exatamente. Trabalhar essa questão nos treinamentos da consciência também, desenvolver no próprio colaborador a consciência de que tudo que é feito com relação às questões das normas de saúde e segurança é para garantir que ele volte para casa com segurança, com vida, com tudo correto. E quando a gente lembra também dessas questões dos laudos, às vezes em uma leitura, nem falando aqui a respeito de aspectos técnicos, a gente vê hoje de uma forma muito comum, principalmente trabalhando com a parte de defesas trabalhistas também, que muitos laudos, eles são uma cópia, então é um Ctrl-C, Ctrl-V. Às vezes, não julgando aqui, às vezes uma empresa elabora, utiliza como base uma outra atividade econômica e numa simples leitura do laudo você vê que está falando de uma atividade que nem condiz com a realidade do seu cliente. É uma indústria metalúrgica e você vê que lá no meio eles estão falando de uma indústria calçadista, então passam termos e ali já fica constatado que provavelmente é um laudo que não condiz com a realidade. Se fosse para ficarmos aqui, mais uma vez, seria um tema que daria Vamos, horas. Inclusive, tentar acelerar um pouco, porque nós temos alguns tópicos aqui. O próximo tópico diz respeito aos recolhimentos de FGTS e INSS. Isso não precisa de nós nos debruçarmos demasiadamente sobre o tema, já que todos os nossos ouvintes aí, todos os profissionais conhecem bem. O cuidado aqui é rescisão indireta, né? Depósitos do fundo de garantia. Ficar muito atento aos recolhimentos, principalmente do FGTS, mas também do INSS, né? Porque a empresa pode sofrer autuações da Previdência Social, pode ter várias consequências. Mas ficar atento, só para dar uma dica, para facilitar também na auditoria, ficar atento à aplicação dos índices. Qual o índice aplicado, por exemplo, do INSS? Pegar por amostragem as folhas de pagamento e verificar o pagamento, quais as verbas que incidem FGTS e INSS e verificar se o recolhimento está correto. Se realmente não houve uma diferença, porque às vezes a empresa esquece alguma incidência, tem horas extras, ela não aplicou incidência sobre as horas extras. Normalmente, os sistemas informatizados fazem isso automaticamente. Mas nós já encontramos em auditoria recolhimentos inconsistentes, incorretos e calculados automaticamente pelo sistema, porque o sistema estava errado.
E aí é fácil, quando tem um sistema eletrônico, você pegou uma folha, 2 folhas de pagamento, você faz uma verificação aí, pega aquelas que têm mais verbas pagas, tem insalubridade, tem periculosidade, faz um levantamento e calcula. Se tiver errado aqui, todas as outras estarão, porque o sistema faz automaticamente. Fica mais fácil. Quando ele é manual, o funcionário pode errar. E aí, nem uma auditoria, nem por amostragem você consegue. Ele pode ter errado mas aí não tem problema. Errou um caso, um outro. Isso faz parte da imperfeição humana, né? As pessoas estão sujeitas a erro, não tem problema. Agora, quando esse erro ele é repetitivo, aí nós vamos pegar na auditoria. Perfeito. Partindo aqui para o próximo tema, considerando o nosso curto espaço de tempo, autônomos e terceirizações. Eu gosto muito dessa questão de autônomos. A gente vê hoje uma prática muito habitual e, inclusive, também é um aspecto que quando o cliente chega até o nosso escritório, ele discute quando a gente fala sobre princípio da primazia da realidade dos fatos, é que a empresa contrata um profissional, faz toda a documentação como se ele fosse autônomo, pede para, às vezes, emite a nota, tem todo um procedimento em cima dessa questão de contratação de um autônomo, quando na verdade não condiz com a realidade, né? Não é um autônomo. Nós já tivemos uma situação, inclusive, emblemática, há uns 3 anos atrás, mais ou menos, em uma auditoria interna, que foi verificado na empresa diversos contratos de autônomos com salários altíssimos e que, na verdade, até controle de jornada eles eram submetidos, até o registro do ponto eles eram submetidos. Então, a gente vê que muitas empresas colocam essa ideia de um autônomo como uma ideia de maquiar ali uma situação que não é verdadeira, né? E na Justiça do Trabalho, o que vale são os fatos. Então, é um documento que ele pode sim ser questionado. Então, será que esse profissional realmente ele é autônomo? Será que nós estamos aí diante dos requisitos da contratação de um autônomo? E aqui nós colocamos um complicador. A reforma trabalhista permitiu o trabalho autônomo, a contratação de profissionais autônomos na atividade fim, o que causa aí um certo conflito na hora de analisar isso tudo. Então a nossa atenção também tem que ser redobrada. E aí vai para o contrato, para a realidade. O que realmente está acontecendo? É realmente um autônomo? É um trabalhador que está à disposição da empresa durante todo o tempo? Ele está com subordinação, ele responde às ordens de um superior hierárquico, ele depende da forma de remuneração, quer dizer, todas as características daquele contrato é realmente de autônomo ou já está muito próximo de um vínculo de emprego. Nós precisamos ter muita atenção. Aí sim, pejotização, né? Cuidado com a pejotização. Como esse trabalhador trabalhava até agora, tem muitas empresas que fizeram essa pejotização, quer dizer, fizeram um trabalho inverso. Eram funcionários, resolveram rescindir com esses funcionários e mandou todo mundo fazer um CNPJ. Nós já temos vários casos aí que o Ministério Público do Trabalho, inclusive, agiu de forma até incisiva e as empresas tiveram que cancelar inúmeros contratos e voltar ao que era antes. Empresas que tiraram todos os funcionários, pejotizaram todos os funcionários. Nós conhecemos aí, não mas vários casos. E o Ministério Público pegou, e algumas empresas não aceitaram, o Ministério Público entrou com ação civil pública e conseguiu sentença favorável, a empresa teve que voltar tudo atrás, sem contar as multas, que foram enormes, né? Então, toma muito cuidado com essa autonomia. Se realmente há um profissional autônomo, não fazer disso uma regra, não deixar que a empresa faça disso uma regra. Então, quando uma empresa nos contrata para auditoria, provavelmente ela não vai estar nessa situação tão exagerada assim. Mas alguns casos podem ser encontrados. Eventualmente pode realmente ser um autônomo. E se for, está sendo pago regularmente, os recolhimentos estão sendo feitos, tudo sendo controlado, existe realmente um contrato, ou isso é informal, porque não é porque é um autônomo que pode ser feito, não, eu contratei ele vai lá e vai fazer o serviço para mim. Existe uma formalidade a ser seguida. Então, toma cuidado com isso também. Perfeito. E a gente já entra aqui
na questão de férias e 13º salário. Então, a questão de pagamento a maior, pagamento a menor, cumprimento de prazos, fracionamento de férias com base na reforma trabalhista. A gente vê também muitos questionamentos e uma falha habitual das empresas com relação, por exemplo, à ideia de comprar as férias do funcionário. Então, a gente tem as regras, a previsão, o limite para essa compra. Então, não é possível comprar o período inteiro, e a gente vê que tem empresas que trabalham com essa sistemática, ainda faz um documento, deixa tudo registrado que comprou 30 dias de férias, e a gente sabe que isso não é permitido. A gente lembra também, por exemplo, a respeito dessa ideia de comprar 30 dias de férias ou de não cumprir com os prazos previstos na legislação. Mais uma vez, nós voltamos naquele assunto que muito tem se falado, principalmente nesse período agora do Janeiro Branco, da questão de saúde mental, a preservação da saúde mental, o direito à desconexão. Então, todos os cuidados necessários, obviamente, desde os aspectos relacionados aos pagamentos a maior ou a menor, mas também com aquelas entrelinhas, considerando o objetivo principal das férias, né? Aqui vai dar é mais simples porque é só documental, mas ao mesmo tempo é complexo porque vai envolver uma série de circunstâncias que o empregador tem como prática habitual. E as férias, no 13º é bem tranquilo, desde que cumpridos os prazos, né? Até 30 de novembro e 20 de dezembro, ou nas rescisórias, a forma de cálculo disso, coincidência do aviso prévio, eventualmente, que nós vamos falar mais à frente, aí é tranquilo. Agora, quando nós falamos em férias, nós temos também o problema das férias coletivas. As empresas concedem férias coletivas. Tem empregado que entrou há 2 meses, tem empregado que já está lá há 10 anos, tem empregados que tem uma contagem de períodos aquisitivos de uma maneira, tem empregados que tem de outra. Então nós temos que pegar a forma de aplicação das férias coletivas e verificar nos pagamentos se aquilo foi aplicado, se aquilo está correto. O empregado trabalhava há 8 meses, pegou férias coletivas, e agora como é que fica? Como é que está o período aquisitivo dele? Vamos verificar se realmente a empresa zerou o período aquisitivo, se começou a contagem de um novo período. Quer dizer, é um pouco complexo. Mas aí o capítulo das férias que consta na CLT já é para nós o norte, não tem dificuldade nenhuma a respeito disso, né? Perfeito. As interpretações dos tribunais estão muito, muito de acordo com aquilo que está na CLT mesmo, então não tem dificuldade. Próxima etapa, rescisão. Rescisão. Vamos pagar o funcionário que foi demitido ou que pediu demissão. Essa é o término da relação do nosso cliente com o seu empregado. Como é que isso é feito? De que maneira essa rescisão foi feita? As verbas foram pagas corretamente? As comunicações foram realizadas? Porque nós tínhamos aí no artigo 477 da CLT um regramento simples, que o pagamento das verbas rescisórias deveria ser feito até o 10º dia, né? Até se demitido com aviso indenizado. Agora nós temos uma regra nova. Todas as formas de demissão, as formas de cumprimento de aviso prévio ou não, o prazo é de 10 dias. Mas nós temos algo também diferente. Não é o pagamento em si que está resolvendo o problema. É fazer... Rescisão completa, né? É a rescisão completa. Toda a documentação, todas as comunicações... Guias. Tudo relacionado à demissão, ao encerramento do contrato de trabalho, tem que ser feito dentro dos 10 dias. Então eu vou comunicar com a GED, eu vou comunicar a RAIS, que agora é E-Social, eu vou fazer todas as comunicações, a baixa na carteira, a emissão das guias do seguro-desemprego, a geração da chave do FGTS, tudo tem que ser feito dentro dos 10 dias. E o cálculo disso? Como é que você faz os cálculos disso? Nós precisamos conferir. Foi pago corretamente? Um erro muito comum, que enquanto atuava na homologação das rescisões contratuais no extinto Ministério do Trabalho, nós encontrávamos com muita frequência. A empresa dá aviso para o empregado, aviso de 30 dias, antes era só 30 dias, não tinha ainda o proporcional, e agora nós temos que ficar atentos também a esse aviso proporcional, mas a empresa dava o aviso de 30 dias. No dia 29 de março, ela deu o aviso prévio para o empregado. Ela contava 30 dias, ele vencia no dia 27 ou dia 28. Quando nós íamos conferir, nós percebíamos
que a empresa contou, inclusive, o dia do aviso. E aí o aviso prévio vencia um dia antes. A empresa estava deixando de pagar um dia a menos para o empregado. Pouco, um empregado que ganha R$ 1.500, vamos pôr aquele que ficou para trás aí R$50. O empregado não vai nem perceber. Agora que não tem homologação das rescisões contratuais, mas ainda o empregado nem percebe que ficou faltando R$40 ou R$50 no pagamento dele. O fiscal do trabalho vai lá, verifica, pega as rescisões de contrato, faz o cálculo. Aqui a empresa contou, inclusive, o dia do aviso, porque na verdade o aviso começa a ser contado no dia seguinte. E aí eles verificam lá, faltou um dia do aviso prévio. A empresa é obrigada a chamar o empregado e pagar um dia. Beleza, mas e a multa que ela vai levar por isso? Daria para ela pagar mais 10 rescisões, mais 20, 30 rescisões? Algo que poderia ter sido evitado, né? Algo que poderia ser evitado. Então a auditoria tem que ficar atento a isso, porque às vezes são erros cometidos pelo profissional que cuida do RH, que às vezes não percebeu. Não é que nem sabe, talvez ele não percebeu. O sistema está contando errado. E nós percebemos isso, na maioria dos casos, cálculos feitos por sistemas eletrônicos. Exatamente. Partindo aqui para a nossa fase final, a gente lembra aqui, por exemplo, das questões de enquadramento sindical, de relações, direito coletivo, que na verdade esse ponto aqui, a gente não vai nem aprofundar, já fica como um tema para a nossa próxima gravação, porque esse tema aqui, ele já dá um podcast. Nós não fizemos ainda podcast de sindical, não, né? Não, nós fizemos aula dentro da comunidade do compliance, direito coletivo dentro da comunidade do compliance. Vamos fazer. Já fica marcado aqui, já é uma área importantíssima para a auditoria. E já fica uma hora, dá uma hora tranquila aqui de bate-papo com tantas informações que nós temos dentro do direito coletivo. Desde enquadramento, acordos coletivos, convenções coletivas, a participação na elaboração desses documentos, a consulta desses documentos, o cumprimento, tudo isso, a validade, né, a questão da validade. Vamos ficar combinado então que nós faremos aí oportunamente uma discussão só sobre o direito sindical, o direito coletivo. Perfeito. Mas é uma das áreas da auditoria. Logo, logo já sai um episódio, então acompanha a gente aí se você quer aprender um pouco mais sobre o direito coletivo. Quase terminando, então, a 10ª área diz respeito às reclamatórias trabalhistas. Também não precisamos aprofundar muito, porque tudo que nós falamos até agora direcionam para isso. Tudo que estiver errado, fatalmente vai gerar uma reclamatória trabalhista. Então nós precisamos, quando nós entramos numa empresa para fazer uma auditoria, é importante que nós olhemos já de imediato para isso. Quantas reclamatórias essa empresa tem? Quais assuntos, quais são os temas, quais são os principais pedidos? O que mais acontece de irregularidade que leva o trabalhador a acionar o empregador? E fazendo essa análise prévia, nós vamos trabalhar com isso também para contingenciar, para diminuir os riscos de passivos trabalhistas. E é claro, se o empregador, se o nosso cliente seguir as nossas recomendações no procedimento de auditoria, evidentemente que essas reclamatórias tendem a diminuir ou até ser extintas. Porque se ele fizer tudo de acordo com a lei, de acordo com as nossas recomendações, ele não terá mais essas reclamatórias trabalhistas. Exatamente. Aqui, rapidamente, que eu acho que é um aspecto que a gente não tem que abordar, que é importantíssimo, é a questão dos acordos celebrados na Justiça do Trabalho, que inclui o pagamento, por exemplo, do FGTS, né? Então, às vezes, o trabalhador entra com um processo reclamando verbas rescisórias, a ausência de pagamento de recolhimento do fundo de garantia, e a empresa, ao celebrar um acordo perante a Justiça do Trabalho, paga esse valor de FGTS diretamente ao trabalhador. Então, ao invés de depositar, de passar ali pela conta vinculada, na Caixa Econômica, paga diretamente no meio daquele acordo ali e deposita diretamente na conta. Qual é o risco que nós temos diante dessa situação? A fiscalização do trabalho, quando chega na empresa e verifica a ausência desses depósitos do fundo de garantia, ela questiona. E quando ela verifica que esse pagamento foi feito via acordo e pago diretamente ao empregado, ao trabalhador, muitos fiscais não concordam com esse procedimento e autuam a empresa, ainda assim, mesmo que tenha sido pago mediante um acordo na Justiça do Trabalho. Óbvio que é um assunto que demanda discussões aí na Justiça Federal, já existem processos, mas muitas decisões concordam realmente, estão mantendo as autuações e concordam com o posicionamento dos auditores fiscais. Particularmente não concordo com essa posição, até porque o objetivo seria que o trabalhador tivesse o valor disponível para ele,
o FGTS depositado no banco seria utilizado para outras finalidades, como financiamento de casa própria, mas naquele momento, o que fez o acordo, não adianta mandar o dinheiro para a Caixa para depois ir para o trabalhador, porque não vai dar para financiar nada mais. Mas, enfim, a Justiça Federal tem reconhecido, os tribunais superiores têm reconhecido as autuações, têm validado as autuações nesse sentido. Então é bom evitar, cuidado, né? Toma cuidado, orienta a empresa. Se for, por exemplo, um acordo que é muito vantajoso para a empresa e a empresa pretende assumir esse risco, o seu papel é orientar que ela está diante de um risco. E aí, caso o empregador queira, fala, não, eu prefiro fazer assim? Faz o acordo, destaca o FGTS e recolhe ele. Ainda que seja parcelado o recolhimento, mas faça o recolhimento. Partindo aqui para a nossa última etapa, são as demais questões de departamento pessoal. Então, trabalho infantil, trabalho escravo, todas essas questões que a gente vê, a gente tem a lista suja do trabalho escravo, a gente verifica também PCDs, trabalho da mulher. Trabalho da mulher, as questões de diversidade, de gênero. Então, muito cuidado com todas essas questões de departamento pessoal. Nós vamos encerrando por aqui, pela nossa questão de tempo, mas notem que são assuntos que, obviamente, já daria aqui para nós gravarmos 11 podcasts, um com cada uma dessas áreas, e nós teríamos assunto para todos esses pontos, mas a gente vem trazendo esse conteúdo prático para você no decorrer dos próximos episódios. Caso tenha alguma dúvida sobre esses assuntos, nós estamos à disposição, basta questionar lá no Instagram, @respondedireito, e em breve nós disponibilizaremos também um modelinho de relatório, uma forma que você consegue executar, mas isso fica também para os nossos próximos episódios e logo a gente grava o nosso episódio aqui de Direito Coletivo. Queria agradecer aqui, pai, pela presença, pela contribuição, por todo o ensinamento que o senhor sempre me passou e sempre me passa. Se eu sou apaixonada hoje por Direito do Trabalho, veio graças aí à sua longa caminhada frente ao Ministério do Trabalho, e agradeço aqui imensamente pela contribuição e pela participação. Espero que você que está aí do outro lado nos escutando tenha essa sensação que esse foi um conhecimento, uma prática passada de pai para filho, assim como ele passou para mim de pai para filha. Espero que você receba também como uma forma de você conseguir executar essa tarefa para os seus clientes. Eu que agradeço também àqueles que estão nos ouvindo aí, que ouvirão os nossos comentários aí a respeito das rotinas da auditoria, e dizer que estou aprendendo muito também, apesar da experiência aí de 30 anos no Ministério do Trabalho, mais 25 anos advogando concomitantemente, mas o que nós estamos aprendendo agora, o que nós estamos encontrando de novidade agora também é muito importante para o nosso crescimento profissional. Eu espero que isso também seja aproveitado por todos os profissionais aí que estão ouvindo, que seguem esses podcasts, e que sejam muito felizes aí, que tenham muito sucesso ao entrar nessa área muito gostosa, muito interessante, que é a auditoria trabalhista. Principalmente porque ela tem um objetivo, falando aqui da auditoria interna, um objetivo nobre, né, que é o equilíbrio das relações de trabalho, é o equilíbrio entre capital e trabalho. A empresa ela não precisa tirar vantagem para obter os lucros, mas ela consegue sim executar todas as suas funções, trabalhando em conformidade, valorizando as pessoas que ali são essenciais. Literalmente ajuda o empregado ajudando o empregador. Exatamente. Nós vamos ficando por aqui. Bom descanso para você. Tamo junto.